Bom, então, a gente vai dando início, né, ao nosso terceiro dia de curso, e tem sido uma experiência muito enriquecedora estar aqui com vocês, entregar, né, esse conteúdo, essa primeira turma. Eu e Fran, estamos nos sentindo bem felizes por essa concretização, por esse filho que a gente está mostrando para o mundo. Então, hoje a gente vem falar sobre esse espaço intuitivo do estudo das plantas. E quero passar para vocês, assim, tentar repassar com a maior sensibilidade possível, porque a intuição é algo que exige uma sensibilidade. E para que vocês realmente consigam captar toda a potência que existe nesse estudo intuitivo, ok? Então, passando aqui para o primeiro pilar. Para o primeiro pilar, não, para o primeiro slide. Então, hoje vamos falar sobre intuição. E para abrir essa roda, eu quero conversar com vocês, né? O que vocês entendem por intuição? Qual que é a relação de vocês com intuição? Quem vem, gente? Quem vem falar? Quem vem compartilhar? O que é intuição para vocês? Como é que vocês se relacionam com o sentido intuitivo? Eu sei que vocês adoram falar sobre intuição, vamos aproveitar. Vou falar então. Sim, boa noite, Márcia, Jéssica. Boa noite, meninas. Boa noite, Márcia. Cheguei toda enrolada aqui, atrasada, mas consegui pegar do início, graças a Deus. Estava ansiosa. Que bom. Deu uma quedinha na minha conexão aqui. Intuição, para mim, é alguma coisa que a gente não consegue explicar, mas a gente sente que é aquilo. É basicamente isso. Parece que é uma voz te falando que é o caminho certo, apesar de tudo estar parecendo que não é para ser, mas é alguma coisa mais forte do que a consciência, né? Aquela consciência do raciocínio lógico. Sim, é uma voz que fala mais alto do que o raciocínio lógico. E aí você segue aquela voz porque ela está te falando que é o certo de fazer. Aquilo que você está sentindo é uma ordem muito maior do que o raciocínio. E acontece comigo e às vezes a gente não sabe, confunde se é intuição ou se é só um desejo de que aquilo aconteça. Ainda tem esse limiar que a gente tem que saber, né? Ou se isso realmente é uma intuição ou se é só um desejo de que aconteça aquilo, de fazer aquilo. Basicamente isso. Márcia, é muito interessante isso que você fala, porque a intuição é um mistério, né? Ela por si só já é misteriosa, ela vem nos ensinar muito sobre essa sabedoria do mistério e o quanto que ela é importante, assim, porque remete muito ao sagrado também, aquilo que não pode ser explicado, mas consegue ser sentido. Então, quando a gente vem trazer isso para o espaço de estudo das plantas, é bem especial, porque na minha concepção é quando a gente consegue acessar esse divino desses seres. E isso é bem profundo. Mas eu quero ouvir mais de vocês. Quem mais quer contar, compartilhar? E como é que sente essa questão da intuição? Deixa eu ver aqui o chat. A Raíssa falou: a intuição é minha guia interior, é quem me direciona, é a diretora do meu teatro psíquico, a mestra, aquela que sabe. A guia interior. Aí eu e a Raíssa, a gente já facilitou alguns cursos juntas e falamos muito sobre esse termo, né, Raíssa, sobre a guia interior. Ele vem de um livro que a gente estuda muito na ginecologia natural,
que se chama Corpo de Mulher, Sabedoria de Mulher. E a guia interior, né? Essa sabedoria interna inerente que todas nós temos e que, de alguma forma, a gente consegue acessar ela. E aí a gente trabalha muito isso dentro do processo de conexão com o próprio corpo. Então, é bem especial. E aí a gente vai mapeando, tateando, entendendo um pouco melhor. Mas eu queria saber mais, quero que mais de vocês falem. Como é que vocês se relacionam com a intuição? O que é a intuição para vocês? Me contem. Deixa eu falar então, porque a gente estava com problema sério desde ontem, né? O Zoom tá me entregando peça. Eu tive que atualizar de novo a minha versão, por isso que eu demorei a entrar. Então, tem uma coisa que eu tenho percebido, que a gente não pode confundir intuição com pensamento obsessivo, né? Porque a intuição é uma coisa leve, né? É uma coisa que te leva a ter medo, a ficar desencorajada, a ficar só martelando naquela coisa assim, de achar que vai dar tudo errado, sabe? Isso não é intuição. E eu tenho percebido, pelo menos no exercício com estudo das plantas, como que a gente consegue acessar a intuição? É porque a gente consegue fazer exercício de atenção plena, né? E focar só no presente. Porque se a gente estiver ansiosa, né? Ou estiver preocupado com o passado, não vai vir a intuição. Fica só um ruído, assim. E tem que saber diferenciar. Muita gente fala, eu tive uma intuição, não sei o quê. E às vezes não é. É uma coisa que não é explicável, mas foi a forma que eu tentei definir, assim, para ter acesso à intuição, a gente precisa estar plena, né? Em estado de presença. É muito sobre essa estar inteiro, né, Fran? Por isso que vocês sempre podem perceber na minha fala que quando, enfim, estou facilitando algum curso, algum espaço assim, eu sempre gosto de reforçar isso, que quando eu vou convidar as pessoas, reforçar o convite, esteja em estado de presença, porque é através desse estado de presença que a gente consegue captar o essencial daquilo que a gente está vivendo. O mais importante é captar, de certa forma, o máximo. E é nesse estado de inteireza. E aí a gente vai levar isso para o estudo das plantas. Mas antes disso, eu queria que... Hoje eu estava conversando com a Fran, né? E antes da aula aqui, e ela trouxe algo super importante sobre essa questão da intuição, que é o quanto que a intuição ela está ligada com o nosso olfato. E o quanto que o nosso olfato ele está, de certa forma, domesticado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Fran, porque no final das contas acabei nem colocando no slide, mas eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, assim, sobre esse processo intuitivo relacionado com o sentir o cheiro, com o olfato. Existe uma perfumista botânica muito famosa chamada Palmira Margarida. Se vocês não acompanham o trabalho dela, acompanhem, eu acredito que vocês vão gostar. Ela fala muito sobre isso, né? Sobre essa relação entre a intuição e o olfato. E o quanto que existe essa conexão entre a domesticação, entre aspas, das mulheres e essa domesticação do nosso olfato. A gente perdeu, de certo modo, essa capacidade de reconhecer o aroma das coisas, o aroma natural. A gente está sempre querendo mascarar o aroma natural com cheiros artificiais. E isso fala muito sobre o nosso processo intuitivo e sobre esse menosprezo dessa essência, desse ser essencial feminino, dessa outra parte, né, de nós também, que é importante. Então, Fran, se quiser compartilhar um pouquinho sobre isso, eu acho massa também.
Vou partir do comentário da Eline, então, né? Quando a gente intui algo, acabamos falando isso, né? Cheira mal ou não me cheira bem? Isso me cheira bem, isso não me cheira bem. Então, o que acontece? A gente passou por um processo civilizatório, né? Então, se a gente for pegar, né, da história da ciência, o sentido do olfato ele foi apagado, porque pela metodologia científica não tem muito sentido, né? Utilizar o olfato, porque o olfato ele é como um perfume mesmo no ar, né? Ele é etéreo, não tem como a gente comprovar alguma coisa assim pelo olfato. Hoje tem um aparelho que é como se fosse um nariz digital, que é o cromatógrafo, né? Os aparelhos que fazem cromatografia, né? Cromatografia gasosa, que é uma das técnicas que é utilizada para identificar os compostos voláteis, né? Das plantas. Então, só que por muito tempo, olha o contraste, né? A ciência ela cresceu com base na visão e nos microscópios, né? Aí é outro extremo, né? São dois aparelhos que hoje fundamentam muita coisa assim na hora de desvendar materiais. Então, cromatografia e microscopia, né? Então, cromatografia está ligado mais ao nariz, né? E microscopia mais ao olho. E é engraçado isso, porque algumas vezes eu fiz esse teste no meu perfil, né? Perguntando qual sentido você não viveria sem. E a maioria respondeu, não viveria sem a visão. Porque a gente já está condicionado, né? A visão, ela está muito talvez até de uma maneira inconsciente, conectada com a razão, né? Eu preciso ver para acreditar. E sim, a ciência ela cresceu com muito, né? Com a tecnologia dos microscópios. Hoje a gente tem microscópio eletrônico, vou falar rapidinho, que assim, no começo tinha só microscópio óptico, né? Que era a tecnologia de lentes e passava a luz. E aí, depois, na década de 80, né, a IBM, é uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, lançou o microscópio de tunelamento, né, tunelamento quântico, né, e outros. Quântico de verdade, não é quântica espiritualizada, não. E esse tipo de microscópio tem a tecnologia de ter resolução de átomos, assim. Hoje tem microscópios potentes que conseguem chegar nessa escala de tamanho. Estou falando tamanho de nanômetros, que é 10 a menos 9 do metro, ou de Angstrom, que é da escala de ligação química já, né? Que é 10 a menos 10 do metro. Sim, então a gente consegue hoje investigar partículas subatômicas. Então, a ciência ela se apoiou muito na visão, muito mesmo na visão. Mas do ponto de vista histórico, principalmente para as mulheres, assim, a gente foi domesticado, nosso olfato foi domesticado com vários perfumes sintéticos, né? Essa semana eu entrevistei uma amiga que ela tem uma empresa de cosméticos, né? Eu estou ajudando a formular alguns cosméticos. E ela falou que ela passou pelo processo inverso, né? Ela começou a fazer o desmame, né, dos perfumes artificiais e logo depois ela teve câncer de mama, com menos de 30 anos. Foi um período assim bem complicado.
E aí a luta dela só passou a aumentar, assim, né? Com essa parte de cosmético natural. E ela fala que hoje é muito difícil fazer o caminho inverso, né? De voltar para os sintéticos. Porque o nariz já começou a ser destreinado. Então, eu não sei se eu estou viajando já, mas vou ler aqui o comentário da Raíssa, que ela falou que a intuição é nossa farejadora interna. Se conectar à intuição também é reaprender a farejar as nossas emoções, nosso caminho e as plantas. Então, o homem da razão valoriza a visão, né? Sim, e outra coisa que é preciso ressaltar é porque teve um prêmio Nobel de Medicina, que foi em 2005, né? 2 pesquisadores descobriram que a nossa maior cadeia genética é com genes olfativos, né? Então, a gente não tem só genes do olfato no nariz, é a maior cadeia genética que a gente tem no corpo, então tem alguma coisa aí. E o cheiro, né? O olfato é o único dos 5 sentidos que não passa por nenhum tipo de filtro no cérebro, né? Então, por isso que o olfato está diretamente ligado às emoções. Então, dá para tirar muita informação daí, né? Se o nosso nariz não fosse domesticado. Sim, e olha só que importante isso, esse caminho, né, de conexão com as plantas nesse sentido. Quando a gente fala de estudo intuitivo, e agora vocês vão entender de uma forma um pouco mais elaborada isso, quando eu fui criando que hoje eu chamo uma metodologia de estudo intuitivo das plantas. Então, são diversos exercícios que eles ajudam a gente no processo de conexão intuitiva, de percepção intuitiva das plantas. E a gente vai entender melhor tudo isso. Mas um dos exercícios ele fala justamente sobre a conexão com as plantas através dos 5 sentidos. Foi o exercício que ele deu origem a todos os outros, a toda a metodologia. E é muito interessante perceber, né, como que as plantas como um todo, elas podem nos ajudar nesse caminho de retorno. É muito sutil você sentir o aroma de uma planta. Ali me falou, estudando perfumaria botânica, percebi a minha falta de vocabulário para descrever os cheiros. Acho que tem muito a ver com essa domesticação. Com certeza, Aline. E essa conexão que a gente vai fazendo com as plantas, ela é muito especial, que a gente vai desenvolvendo. Eu reparo muito nas minhas filhas, porque, enfim, né, eu tento deixá-las o mais próximo possível da natureza. E a gente mora num apartamento, mas eu cultivo plantas aqui no espaço debaixo do meu prédio e tô sempre ali tentando envolver elas de alguma forma. E é muito interessante perceber que a minha pequenininha, Maria Flor, desde bebezinha, ela gosta, eu já estimulo ela a sentir o aroma das plantas. E ela gosta, ela já reconhece alguns, ela pede chá. E eu percebo, além disso, o quanto que me parece que isso ajuda no bom desenvolvimento do paladar dela. Então, é um conjunto de coisas positivas, né? Que vão trazendo essa ligação, essa conexão com esse olfato mais voltado para o natural. Então, a gente reconhece muitas coisas pelo cheiro, né? Você quer saber se uma comida é boa, se ela tá boa, você cheira. E é muito interessante perceber o quanto que, por exemplo, a gente estuda muito isso na ginecologia natural, o quanto que nós somos incentivadas a menosprezar o nosso próprio cheiro, o nosso cheiro natural, o cheiro natural do nosso corpo, né? É muito interessante isso. Mas o que esse cheiro está querendo comunicar? Por que a gente fica querendo mascarar tanto? O que esse cheiro comunica ao outro, né? Então, assim,
é um caminho muito profundo, essa conexão com o aroma através, e a intuição, tem coisas assim muito, muito importantes aí. Então, para a gente adentrar, assim, eu acho que é uma conversa, é uma conversa longa, mas já dá para a gente ter uma introdução bem, bem importante. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. E aí, fui de novo lá, construindo os slides, pesquisar, né, no dicionário o significado de intuição. E mais uma vez achei muito interessante, né? Então, estava descrito assim: intuição, faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir as coisas independentemente de raciocínio ou de análise. Independentemente de raciocínio ou de análise. Você simplesmente sabe. Você simplesmente sabe. Então, isso aqui é algo que me remete muito àquilo que a gente conversou lá na primeira aula sobre a conexão das mulheres antigamente com as plantas e o modo como, de certa forma, elas conseguiam entender e captar para que cada planta servia. Existe um elemento intuitivo aí. E na minha visão, talvez seja isso que também se relacione muito com o fato de que esses guardiões de saberes tradicionais, eles têm uma ligação espiritual muito forte, porque é como se fosse eles sempre trazem essa conexão que eles têm ali, um benzedor, uma pessoa que trabalha, que é guardião de saberes tradicionais, eles sempre trazem esse elemento da espiritualidade, porque é como se o divino falasse para eles. Aquilo é um dom de Deus que eles trazem. Então, e aí quando a gente começa a trabalhar com as plantas medicinais a partir da intuição, a gente começa a entender e a perceber e a viver o fato de que existe essa orientação a partir delas. Então, a gente aprende a ouvir as plantas. E isso parece muito, muito doido, né? Conversa de maluco. Mas aí não é que a gente ouve com o nosso ouvido aqui, né? Que nem vocês estão me escutando. Mas é uma captação. A gente capta, a gente entende, a gente percebe. E não existe nenhuma explicação racional para aquilo, mas você sabe. E o mais interessante é que depois de um tempo, às vezes nem precisa de um tempo, às vezes alguma situação, algum fato acontece e essa intuição ela se comprova. Então é muito interessante. E aí o nosso senso de intuição ele vai se fortalecendo, porque a gente vai percebendo que sim. Então quanto mais a gente dá ouvidos para essa intuição e tendo essas experiências de comprovação que elas realmente acontecem, né? É o que eu chamo de sincronicidade. A sincronicidade é algo que está muito ligado com esse universo intuitivo. Então, a gente vivencia sincronicidades que trazem respostas, que apontam, olha, você está no caminho certo, a tua intuição, ela realmente está certa. E, enfim, a gente precisa estar muito atento para ver tudo isso acontecendo. E é por isso que intuição jamais vai conseguir estar dissociada de presença, de estado de presença, de estado de inteireza. Então, quando eu estou falando de plantas medicinais, quando eu estou trabalhando com as plantas medicinais, se eu quero estar nesse esse exercício de estudo intuitivo, eu preciso estar completamente ali. Porque se eu tô presente fisicamente, mas a minha mente está em outro espaço, a minha emoção está vivenciando outra coisa, eu não estou integrada com aquilo ali, eu estou aqui no mundo digital ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu não estou inteira. E isso vai me impedir de captar aquela presença divina e de intuir mesmo. Então, eu até trouxe aqui a imagem que eu gosto muito de associar a intuição com a borboleta, porque é muito interessante. A intuição a gente nunca consegue, se você corre atrás dela, você fica ali, eu vou ter uma intuição, vou ter uma intuição. Não, é uma coisa sempre assim que simplesmente chega. Você está ali em estado de presença, em estado de contemplação, e
você está ali entregue, você está fazendo, você está preparando um remédio, um chá, você está lidando ali com as plantas, e a intuição, ela sempre chega, ela é uma brisa, é como uma borboletinha que pousa, assim, no nosso nariz, e a gente fica naquele estado de, uau, né, uma borboleta. Então, é suave. Intuição é brisa, mente é tempestade. Então, eu percebo que existe muito essa dificuldade, né, de perceber, mas então o que é intuição? É como a Fran falou, existe diferença entre intuição e obsessão. O que é uma intuição e o que é a minha mente racional falando e como é que eu consigo identificar uma coisa da outra? Na minha percepção, a maior forma da gente identificar se uma intuição ela é uma intuição é porque ela nunca vai insistir. Ela é leve, ela nunca vai ficar lá gritando na nossa mente. Ela simplesmente chega e a gente precisa estar atento para captar. Se a gente não está atento, ela simplesmente vai, ela não fica ali insistindo, ela não fica enchendo seu saco. Ela simplesmente vai embora, sabe? E a mente não, a nossa mente não, a nossa mente ela fica ali catucando, não, porque não, é isso, é aquilo, não. E aí a gente fica, mas isso é uma intuição? Não, isso é outra coisa, não é uma intuição. Uma intuição, ela chega de leve e ela deixa o seu recado, e se a gente tem a capacidade de apreciar, a gente vai ter esse presente, né, de recebê-lo. Se não, ela simplesmente vai embora. Deixa eu ver que alguém comentou aqui no chat algo. A Raíssa falou. A intuição como manifestação do nosso self, nosso eu superior, assim como os sonhos, quanto mais damos atenção a ela, mais ela se manifesta. Mas a gente refina essa escuta. Gosto da ideia de anotar, fazer um diário, anotar a intuição que chega, anotar o sonho que aparece. É isso. Quanto mais a gente exercita, assim como nos sonhos que a Raíssa falou, quanto mais a gente exercita, mais fácil chega estar aqui nesse estado. Porque o fato é, nós não vivemos nesse estado, não é natural. Deveria ser natural, mas o contexto que a gente vive, ele não nos favorece em momento algum que seja assim, né? Então, a gente precisa ali de um esforço consciente. E a consciência, de certa forma, entra nisso também. Então, eu faço um esforço consciente de estar em um estado de presença e me abrir para que essa intuição ela esteja. E aí é como a Raíssa falou, quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente exercita, mais a gente tem essa experiência e mais a intuição se fortalece, porque depois da intuição vem as sincronicidades que comprovam. E assim é com os sonhos também, né? É muito interessante perceber, a Raíssa, ela tem um trabalho muito legal voltado para os sonhos e normalmente a gente fica nessa conversa de sonhos, aí eu falo os sonhos que eu tive para ela e aí a gente fica nessa tentativa de interpretação, mas na realidade a gente sabe que os sonhos eles são uma porta na verdade eu entendo assim como que talvez até mesmo oráculos da nossa vida, o oráculo mais puro que a gente pode ter são os nossos sonhos. Então é como se a partir do momento que a gente faz anotações, né, anota, você fortalece esse sentido. E é como se, às vezes, naquele momento que você tem um sonho, ele não traz uma resposta pronta para algo que você está vivendo. Mas se você tem o hábito de anotação de um sonho, dali a pouco, e você revisa isso, você revisita, daqui a pouco ele pode te trazer uma resposta importante, pode ser uma peça-chave do seu quebra-cabeça para você compreender situações que você está vivendo, tomar as melhores decisões possíveis, né, na sua vida. Então, quando a gente fala, né, desse contexto, desse universo intuitivo, ele envolve todos esses pontos que a gente não consegue explicar muito racionalmente, mas que eles estão aí e é muito interessante que eles, de certa forma, se comprovam através de sincronicidades.
Só que se a gente também não está atento para captar essas sincronicidades, se a gente acha bobeira, se a gente, enfim, não vai, as coisas não vão se fortalecer, né? Esse fortalecimento ele não vai acontecer. Então, a base de tudo isso, esse sentido de presença sempre, né? Lembrando que não é natural para nós, infelizmente, porque ainda estamos aqui em processo de evolução, não é natural para nós estar em estado de presença. Todas as pessoas, né, que começam no estudo intuitivo relatam: poxa, mas eu tenho tanta dificuldade em estar em estado de presença. Eu também. Não assim, é um exercício que a gente faz. Mas quanto mais a gente vai fazendo, às vezes mais fácil vai ficando de você entrar nesse estado de novo. No começo a gente fica um pouco confusa, não entende, será que eu estou em presença? Será que eu não estou? Aos poucos a gente vai entendendo, as sincronicidades vão acontecendo, as confirmações, a gente vai maturando tudo isso, né? Então, assim, vocês percebem, né, que é todo uma complexidade, é todo um universo, é toda uma experimentação. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Ai, peraí. Olha, o meu computador, ele tá uma coisa, assim, impressionante, a lerdeza que ele tá. Acho que agora vai. Agora ele passou para o próximo. Pronto. Então, nesse sentido, a busca pela compreensão intuitiva das plantas significa estar aberto e atento para captar a sua essência. E aí, enquanto eu escrevia isso, eu me dei conta dessa palavra, essência, me remeteu a essencial, a óleo essencial, a olfato, né? Então, assim, essas conexões vão sendo feitas. E aí, queria compartilhar um pouquinho com vocês como é que começou toda essa minha busca por essa compreensão intuitiva a respeito das plantas. Então, em 2018, eu estava assim, eu fiz um curso de capacitação em terapia floral. Comecei a me tratar com a terapia floral pela primeira vez, e junto disso, eu também estava fazendo um estudo mais aprofundado sobre as práticas, os conceitos de mindfulness, de atenção plena. E aí, imersa, né, em toda essa abertura que a terapia floral ela me promoveu, que foi muito importante. Os sistemas de florais que eu trabalho são os florais da lua. Então, eu lembro que o dia que o primeiro exercício de estudo intuitivo ele surgiu, foi num período que eu estava fazendo tratamento com um floral do cacto São Pedro, que é uma das plantas que fazem parte do sistema de florais que eu trabalho, que é uma planta que ela tem a capacidade de certa forma, assim, abrir a nossa percepção espiritual, e aí dentro do tratamento floral aquilo foi muito importante para mim, e unindo os estudos da mindfulness, da atenção plena, imersa em todo aquele movimento da terapia floral, daquela abertura em relação à natureza, eu criei o primeiro exercício de estudo intuitivo, que é a meditação, que ela propõe uma interação direta com a planta que a gente está querendo estudar, através dos 5 sentidos. Então, quando a gente vai estudar o mindfulness, né, sempre existe esses exercícios de, por exemplo, você vai lá e come um chocolate, você fica completamente atento à degustação do chocolate. E eu pensei, gente, imagina que incrível trazer isso aqui, esse exercício, para o contato com as plantas.
E aí foi isso que eu fiz, a meditação ela surgiu e foi fantástico. E desde então eu comecei compartilhar essa meditação com outras mulheres e assim sempre relatos de muita força, de muita verdade, de muita conexão dessas mulheres com as plantas. E aí foi, né? Eu percebi na prática de interação com as plantas que quanto mais presente eu estava, mais conseguia captar as suas mensagens, que me guiavam sobre como e com quem utilizá-las. Olha só que importante. A meditação promove esse estado de conexão com muita força e através dela encontrei resposta para a inquietação sobre os conceitos prontos sobre a medicina vibracional das plantas. Então, o que aconteceu? Nesse processo aí de estudo das plantas e tudo mais, eu sempre me senti um tanto incomodada, como que quando a gente ia fazer um estudo sobre a energia das plantas, existiam conceitos muito prontos, e eu percebia que nem sempre as pessoas elas realmente estavam vivenciando aquela percepção da energia das plantas. Então, você lê num livro que tal planta serve para proteção e você simplesmente abraça aquilo. Só que na prática, a gente percebe que, da mesma forma como uma planta ela tem assim uma infinidade de potenciais de uso terapêutico voltados para o nosso corpo físico, energeticamente também é assim. E se a gente não está aberto para entender o que uma planta medicinal ela tem de medicina vibracional para me entregar, para mim, Jéssica, eu posso perder essa potência dela. Porque se eu fico presa naquele conceito pronto de que eu vou tomar um banho de arruda para proteção, só que às vezes, na verdade, a minha conexão com a arruda, essa planta, ela vai querer me entregar uma outra coisa. E aí foi que durante esse processo de formação e de aprofundamento, especialmente dentro da meditação do estudo intuitivo, conversando com outras mulheres, eu percebi que, olha, realmente, isso precisa ser melhor entendido por nós. A medicina vibracional das plantas, ela é fato, ela acontece, ela existe, assim como a medicina física, mas a gente precisa entender isso melhor. A gente precisa estar realmente aberto a captar o que é a medicina vibracional da planta e não se prender a esses conceitos prontos, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas ouvem esse termo, né, estudo intuitivo, remete então eu vou aprender aqui sobre as propriedades energéticas das plantas. Só que vai muito além disso, dessa definição da energia. Na verdade, não é nem o objetivo de você começar a fazer um estudo intuitivo e eu te entregar lá um livro com conceitos de a rosa vermelha significa isso, vai te trazer isso, a rosa branca vai te trazer aquilo. Não. Você vai ter a sua própria experimentação. E aí, um pause aqui, eu queria conversar com vocês sobre isso. Como é que vocês sentem essa questão da vibração das plantas mesmo? Como é que chega isso para vocês? Como é que vocês se relacionam? Vocês já haviam pensado sobre isso? Sobre que nem sempre a gente precisa se prender a esses conceitos prontos que estão ali, arruda proteção, rosa branca perdão, não sei o quê. Como é que isso chega para vocês? Assim, vocês já tinham pensado sobre isso? Isso também é uma inquietação que chegou para vocês já? Me contem. Oi, Jéssica. Oi, Lorena, bem-vinda. Gente, eu tô fazendo uma faxina aqui na clínica, então fechei a câmera, mas eu tô aqui. Tá bom, bem-vinda, querida. É muito bom estar presente. Ontem, infelizmente, não consegui. Dia de semana eu acabo trabalhando até mais tarde. Hoje eu consegui ter uma brechinha para vir. Eu acho muito interessante, assim, todas as três partes, né? Os três pilares que você e a Fernanda trouxeram.
E essa questão da intuição eu acho muito interessante, porque eu acho que eu vivi até o lado oposto, assim, não só pessoalmente, mas eu trabalho num templo-escola, e lá eu tenho muitos colegas, irmãos, amigos, que eles são muito faladores com as plantas, né? A minha área de trabalho lá na casa é a cozinha. Então, a minha área é cozinha, adoro tudo que envolve. E tem o pessoal das folhas, a gente chama o pessoal das folhas, né? E eles são muito faladores com as plantas. Então, eles falavam, às vezes a gente participava de um mutirão, eu queria às vezes participar para entender. E eles comentando, não, tava lá conversando, como se estivesse falando com um amigo mesmo. Nossa, ela ficou super chateada. Ai, não, ela hoje estava ali, putz, levei um negócio para ela, umas pedras para ela ficar mais feliz. Ela estava muito triste que a gente não estava dando atenção para ela. Fulana, ela é mais vaidosa. E eles falavam assim com as plantas e eu ficava assim, gente, eu me senti até um peixinho fora d'água, assim. Falei, não, quero entender esse negócio, porque eu gosto da cozinha, gosto disso e tal. Mas era assim tão real que eu vi essa experiência deles. E aí a gente eu comecei a tentar utilizar isso na minha prática, né? Às vezes a gente tinha que fazer uma poda ou retirar uma planta, e eu fui fazendo isso de maneira mecânica inicialmente, porque não era algo comum para mim, não era algo fácil, né? E era muito interessante de ver alguns amigos mais próximos falando, né? Nossa, a gente precisou arrancar aquela planta ali, o goiabeira, né? Que é a planta que é mais difícil de arrancar e tal, quando precisa, né? E aí eu fui, conversei com ela, falei o que estava acontecendo, o que precisava, e ela saiu super fácil. E eu ficava, gente, isso é uma loucura, né? Como? E era muito real. Então, assim, esse processo para mim foi muito mecânico, inicialmente, né? Ainda é muitas vezes bem mecânico, de conversar, de pedir, de tentar sentir. E aí, quando a gente fez agora o curso do estudo intuitivo, né? Eu sinto que nesse momento agora que eu estou gestante, a intuição deu um boom, assim, né? Para mim, a intuição é muito relacionada ao feminino, né? Tá aberto a todos, mas é um poder muito natural, né? Muito instintivo nosso. Então, eu senti que fez um boom, assim, na intuição. E no curso, né, Jéssica, que você ofereceu pra gente, foi muito legal, porque foi muito mais fácil, né? Algo que era muito mecânico antes, foi ficando mais tranquilo. Então, quando eu fui comprar a planta, eu conversava. Então, eu sinto que é algo que hoje está sendo mais desenvolvido. Não era algo natural, espontâneo, até porque eu não tinha tanta afinidade, assim, com as plantas. E hoje tem, nesse processo gestacional, tem se tornado um interesse maior, assim, né? Então, eu acho incrível, né? Ter essa possibilidade, né, de falar com as plantas, que é algo novo, mas muito mais presente hoje. Com certeza, Lorena, adorei te ouvir e eu achei muito interessante isso na tua fala, de que no começo era mecânico para mim. Isso remete a algo que eu trouxe alguns slides atrás, falando que vão existir momentos que a gente vai precisar fazer um esforço consciente. A gente precisa desse esforço consciente para entrar nesse estado, porque ele nem sempre vai ser natural. E é esse estado de presença. Na verdade, ele é muito difícil a gente estar em estado de presença, né? Então, mas quanto mais a gente vai trabalhando, mais simples vai ficando. E esses exercícios que a gente trabalha dentro da metodologia de estudo intuitivo, eles ajudam a tornar essa transição, né, digamos assim, de um mundo para o outro, mais fácil, mais tranquila, mais bonita até. E aí, enfim, a gente vai conseguindo transcorrer, né, nessa comunicação. E aí, deixa eu ler o chat aqui. A Ali me falou. No início da aula até mencionei sobre essa dúvida, mas acho que não se entendeu bem. Eu acho que era por conta da tua conexão que estava meio falhando, Aline. Como se desvencilhar dos conhecimentos que já aportamos sobre as plantas para se abrir para a conexão intuitiva? Então, Aline, como se desvencilhar? Eu vou te... Esses exercícios que a gente fala, que a gente passa, especialmente a meditação de estudo intuitivo, que ela vai favorecer esse estado de presença, ela é exatamente para isso. Para que, a partir do instante que você está ali, em completa integração com uma determinada planta, você realmente consiga captar essencialmente o que ela precisa te comunicar de alguma forma. E aí a gente fica livre desses conceitos, sabe?
é um exercício, não é algo que magicamente acontece, apesar de que tem muitas pessoas que têm uma facilidade grande para essa conexão, outras nem tanto, exige um pouco mais de persistência, mas a meditação de estudo intuitivo, que é essa que eu vou passar para vocês fazerem um exercício depois, no final da aula, vou mandar lá no grupo, ela é fantástica nesse sentido. Então, o que ela vai fazer? Ela vai favorecer um estado de atenção plena tua com uma planta em questão. E aí você vai interagir, você vai escolher uma planta, qualquer planta que seja, você falou do capim-limão, né, do capim-santo. Você pode, de repente, escolher o capim-santo ou qualquer uma outra. Você falou, acho que, não lembro se foi você que falou da camomila, da tua conexão com a camomila na primeira aula, né? Você pode, de repente, escolher a camomila, fazer com ela. E aí, como é que funciona? Você vai passando de contato com a planta através dos 5 sentidos. Então, primeiro você vai tocar a planta, isso tudo vai sendo guiado na meditação. Primeiro, de olhos fechados, você vai tocar. Depois você vai olhar para ela. Depois você vai sentir o aroma. Depois você vai experimentar ela, você vai degustar. Por último, você vai ouvir ela, você vai se abrir para ouvir. Antes disso, a gente passa por um processo de relaxamento na meditação. Então, assim, é bem legal. E essa meditação ela é muito boa porque ela vai nos ajudando, nos treinando para esse estado de presença. Depois, aos poucos, quando a gente vai pegando esse jeitinho, não precisa mais colocar play na meditação, sabe? Vai ficando uma coisa mais natural nossa, digamos assim. Então, você está ali em estado com uma planta, você está ali trabalhando com uma planta, você vai captar ela, você vai estar em presença, você vai ouvir aquilo que ela tem para te dizer, né? Então é bem especial. Aí ela continuou: já fiz algumas experiências para conseguir essa conexão, mas confesso que tenho dificuldade em entender se as informações vêm pelos conhecimentos prévios ou se é pela intuição. Isso aí, Aline, essas comprovações a gente consegue ter principalmente através das sincronicidades que normalmente acontecem depois, em algum momento. Por isso que é um exercício e a gente precisa estar atento. Eu digo que esse estudo intuitivo, né, todo esse processo de estudo intuitivo, que ele vai nos ajudar a uma conexão maior com a natureza e com a gente mesma, é uma via de mão dupla. Você está em mais presença com a natureza, você está mais em presença com você, porque você está mais centrada também. Então, as coisas elas vão se fazendo e essas sincronicidades vão acontecendo, você vai tendo essas confirmações, às vezes as coisas acontecem em sonho, sabe? Mas é um processo que ele vai se dando e é importante que a gente esteja aberto para ele também. A gente não considere maluquice. Muitas vezes sincronicidades importantíssimas acontecem querendo nos comunicar algo e a gente simplesmente acha que é bobeira. Por exemplo, esse final de semana eu fui atender uma puérpera. Eu acompanhei ela na gestação, no parto, no pós-parto. E aí fui fazer um encontro com ela de pós-parto. A gente foi fazer como que um ritualzinho de fechamento, né, do parto. Fui conversar com ela sobre a experiência que ela tinha tido. E levei rosa branca. Fui aqui perto da minha casa, porque ainda não consegui cultivar rosa branca. Fui aqui perto da minha casa, colhi algumas rosas e levei no carro. Quando eu estava saindo do carro, aconteceu que o galho da roseira enroscou num fiozinho que tinha uma imagem assim de um guia espiritual da minha devoção. E aí eu podia simplesmente ter deixado aquilo, sabe? Tipo, só enroscou aqui. Mas eu captei aquilo como uma sincronicidade importante. Eu decidi captar aquilo como uma sincronicidade que de repente veio me trazer uma mensagem de que seria importante eu levar a egrégora daquela espiritualidade, daquele guia espiritual que estava ali, para minha própria proteção, para o ritual que a gente ia fazer.
Então, outras coisas que às vezes acontecem quando a gente está trabalhando com as plantas, né? A gente vai tendo essas confirmações. Uma outra história que eu lembro que me marcou muito. Eu estava com a minha filha no roseral da minha avó, roseral assim, na horta dela, um lugar onde ela cultiva rosas, né? E aí minha filha estava lá, olha, mamãe, que rosa linda, não sei o quê, eu vou arrancar um aqui para você. E foi lá toda descuidada para arrancar um botão de rosa, né? E aí ela, assim, levou uma espinhada da rosa na mão e ficou chateadíssima, começou a chorar, porque, óbvio, doeu, né? E aí, assim, eu captei como uma mensagem muito importante da rosa, né? Dessa flor, dessa planta que é a rosa. Olha só, a gente precisa ter muito tato, muita atenção para lidar com uma roseira. Porque se a gente vai desatento trabalhar com ela, ela vai se espinhar. Ela não admite que a gente esteja perto dela, que a gente simplesmente vá lá e arranque um botão. Você vai com respeito, você vai com a devida atenção pela beleza, pelo esplendor dela. Então, assim, são essas sincronicidades, são essas situações que a gente vai vivenciando que vão trazendo essas confirmações, sabe? E é isso, eu acho que a gente tem que estar muito com o coração aberto também a ouvir. E outra coisa, lembrar que isso são experiências muito sagradas e que nem sempre a gente vai ter um espaço seguro para compartilhar elas. E que muitas vezes o ideal é que a gente nem compartilhe, porque às vezes você compartilha algo que é tão sagrado com outras pessoas e as pessoas não dão a devida atenção e nem precisam dar. Aquilo é para você, é um presente para você, né? Então eu sinto assim que são situações muito sagradas e que a gente deve levar no nosso coração, que são coisas muito individuais nossas, da nosso caminho, e que vão se fazendo, e que a gente tem que ter essa sabedoria, né, de como compartilhar, com quem compartilhar, em quais espaços compartilhar, que sejam espaços sagrados também, né? E aí, deixa eu ver aqui nos comentários. A Raíssa falou, por isso que adoro a forma como você traz esse estudo das plantas. Sempre me incomodou muito todas as categorizações sobre percepções subjetivas das plantas e óleos essenciais e demais medicinas naturais. Um xamã, por exemplo, não aprende sobre uma planta somente porque alguém antes dele disse o que ela é. Ele foi experimentar sobre a planta, exercitar sua escuta na relação com a planta. A Lorena falou, as meditações me ajudaram muito, foi bem fluido e natural. Então, gente, é isso. Esse processo de experimentação, ele é fundamental quando a gente está falando de estudo intuitivo, né? E aí, nesse slide que eu tô passando aqui agora, ele fala sobre alguns exercícios que eles foram se desenvolvendo naturalmente e que hoje eles formam essa metodologia de estudo intuitivo, que eu entrego ela em um grupo de estudo específico, que a Lorena comentou que ela participou. Não é o grupo de estudo que a gente vai abrir as inscrições aqui hoje. Inclusive, a chave de hoje, para quem vai querer participar do grupo de estudo, é Alecrim, tá? Então, ontem a gente entregou uma chave, a gente vai entregar essa chave de novo na aula, para quem não teve na aula de ontem, quando a gente repetir a aula de ontem, do segundo pilar, a gente vai entregar uma nova chave, tá bom? E aí a gravação vai ficar ok para vocês assistirem. Mas a chave de hoje é Alecrim, tá? E, beleza. Então, aos poucos e naturalmente, novas formas de conexão intuitiva foram se desenvolvendo, resultaram na metodologia de estudo intuitivo. Então, hoje são vários exercícios que eles formam essa metodologia e que são formas de a gente exercitar esse movimento de estudo intuitivo. Então, aqui a gente tem o exercício das mandalas botânicas, tem o exercício de ilustração da planta. Aqui é uma foto que eu guardo um carinho muito grande, porque essa vivência aqui que eu fiz foi a primeira mandala botânica que eu conduzi. Foi algo que a gente tinha uma roda, né, de mulheres e um centro com muitas plantas, e aí chegou essa intuição, né? Era uma roda de vaporização uterina.
chegou essa intuição para as mulheres fazerem essa mandala botânica, e desde então fui aprimorando isso, e hoje na metodologia a gente tem 2 exercícios diferentes de mandalas botânicas. Então, são formas de estar em contato com as plantas medicinais, que elas vão ajudando a gente nesse exercício de conexão intuitiva, de interação, de presença. Então, é bem especial. Vou passar aqui. E aí, quais são, né, os potenciais desse processo de estudo intuitivo das plantas? Primeiro que eu trago essa conexão espiritual com elas, né? E aí eu até trouxe esse termo ali, iniciação, porque foi algo que surgiu muito forte no último grupo de estudo, e que tem surgido, assim, quando a gente começa a ter essa compreensão mais intuitiva e se abrir de uma forma maior para esse processo de conexão com as plantas, é como se a gente fosse iniciado num caminho espiritual, que hoje eu, Jéssica, chamo de caminho das plantas. Então, é como se a gente pudesse trilhar todo um caminho espiritual somente através da guiança delas, através da voz delas. E isso é muito real. Então, hoje eu enxergo, né, dentro desse processo de estudo intuitivo, que cada planta que eu estou estudando, que está me acompanhando, é uma mestra espiritual. E eu levo isso realmente muito a sério. Eu considero cada planta como uma mestra espiritual. Então, essa capacidade, né, de a gente estudá-las intuitivamente nos abre essa possibilidade de ser iniciada nesse caminho das plantas também. Isso é muito, muito bonito, né, para quem tem esse chamado. A gente vai desenvolver esse nosso sentido intuitivo. E aí isso não vai dizer respeito só à questão das plantas, né? De captar a essência das plantas. Isso vai se estender para a nossa vida como um todo. A partir do momento que eu estou trabalhando a minha intuição através das plantas medicinais, a minha intuição ela vai ser fortalecida para a minha vida. E a minha conexão comigo mesma também vai, né? Então, é todo um trabalho completo que vai sendo feito. E outro potencial muito importante que eu valorizo bastante é a questão da valorização da individualidade. Quando a gente começa a enxergar esse trabalho, né, de estudo intuitivo, trabalhando com as pessoas, a gente percebe o quanto que o contexto da individualidade de cada um é importante, de cada pessoa que a gente está trabalhando e de cada planta que a gente está trabalhando também. Então, o modo, como eu falei, o modo como a Ruda vai interagir comigo pode ser completamente diferente do modo como ela vai interagir com a Francine. Então, existe toda uma valorização, a gente consegue aprender a valorizar muito essa individualidade de cada ser. E isso também tem uma importância muito grande, principalmente para a gente que trabalha como terapeutas, né? Como terapeutas e como doulas. Isso, assim, Sobre a individualidade, eu também percebo que cada pessoa tem uma planta guia, de acordo com a personalidade e tal, depois. Isso eu acredito que possa mudar com o tempo e com o momento de vida que a pessoa esteja passando, mas tem uma que é predominante, assim, uma planta guia. Isso é muito especial mesmo, porque realmente é isso, a gente, às vezes, uma pessoa, ela tem uma identificação muito grande com uma planta, aquilo que a Ali me falou no primeiro dia, né? Nossa, eu tenho uma identificação muito profunda com a camomila. E o que eu falei para ela, às vezes a planta que a gente muito se identifica fala muito sobre nós, sobre as nossas próprias potências, né? Então, é uma identificação e observando, né? É como se a gente, você está ali em conexão com a camomila, ela fala muito sobre você, você se conhece através dela também. Então, é importante esse estado, né, de estar próximo dessas plantas que a gente se identifica.
E aí eu concordo muito, eu também percebo. Existem momentos na vida que a gente tem plantas que estão nos guiando, né? Especialmente para nós que estamos aqui dentro desse contexto, enfim. Existem plantas guias, a gente consegue entendê-las como mestras mesmo, a gente vai sendo guiadas por elas. Então, cada momento a gente vai conseguindo captar, olha, agora eu estou mais em conexão com uma planta, depois eu estou mais com outra, e isso vai se fazendo, né? E aí, quais são as limitações desse processo do estudo intuitivo? Porque como a gente conversou, todos os pilares de conhecimento consciente, eles vão ter suas limitações, porque eles não são completos, eles precisam uns dos outros para se completar. E quando a gente fala do estudo intuitivo, as principais limitações que eu percebo são relacionados com a falta de aprofundamento sobre a atuação fisiológica das plantas e suas formas de aplicação. Então, é importante a gente lembrar que existe uma diferença entre orientar alguém sobre sua saúde através de tratamentos naturais e orientar sobre métodos de prevenção, autocuidado e equilíbrio energético. Quem foca o seu estudo na abordagem intuitiva deve orientar e utilizar as plantas somente para processos de autocuidado e equilíbrio energético. Então, o que acontece? E aí aqui é algo legal, assim. Às vezes, a gente começa a trilhar esse caminho das plantas através do estudo intuitivo, e aí a gente chega naquele momento que as plantas, elas começam a dizer, olha, você precisa, tal pessoa precisa de tal planta, você está ali com uma pessoa, e você está trabalhando com uma planta, e aí isso acontece, né? Às vezes aparece em sonho, né? Você entregando uma planta para uma pessoa, aí você vai lá e diz, não, toma chá de tal planta, porque eu sonhei e tal. Só que a gente precisa lembrar que existe uma diferença muito grande entre cuidado do corpo físico e cuidado do corpo energético. E quando a gente não tem esse conhecimento mais profundo sobre a atuação de determinada planta que você se conectou e contou para você que ela precisa ser usada com tal pessoa, ou até mesmo com você, você precisa entender essa limitação de que você vai trabalhar com ela, sim, e existem muitas formas de trabalhar, mas não indicando alguma forma de utilização que ela vá ter uma interação fisiológica com você ou com a pessoa que você está orientando, se você não tem o conhecimento aprofundado. Porque isso pode causar danos, né? E aí é onde entra a importância dos saberes tradicionais, do estudo científico, da pesquisa, do conhecimento mais aprofundado. Então, essa é uma grande limitação. Quando a gente vai estudar as plantas energeticamente dessa forma sutil, elas falam, elas se comunicam, elas se apresentam, mas a gente precisa ter muita responsabilidade nesse sentido, principalmente quando vai orientar, né? Então, eu vou orientar alguém, eu sonhei, tá? Eu sonhei aqui que eu estava entregando uma rosa branca para minha mãe. E aí, ou então, vamos falar de uma planta mais complexa, né? Mas que tem mais contraindicações. Eu sonhei que eu estava entregando Artemisia para a Lorena, e aconteceu isso, inclusive, Lorena, eu vou usar teu exemplo, aconteceu isso no nosso grupo de estudo intuitivo, né? A Lorena, ela saiu, então, dentro do espaço de estudo intuitivo, a gente abre um oráculo. E a carta que saiu para a Lorena, a planta guia que saiu para a Lorena para passar pelo estudo intuitivo, foi a Artemisia. E aí, o que acontece? A Lorena está grávida. Então, olha só, né? A Artemisia normalmente é uma planta que a gente não vai utilizar com gestantes, mas dentro das práticas do estudo intuitivo, a Lorena tinha liberdade de utilizar a Artemisia, porque são práticas onde não vai ter uma interação fisiológica dela com a Artemisia. Então, são práticas de interação com a planta, onde ela vai interagir, onde ela vai conversar, onde ela vai se abrir para uma conexão, para entender o que aquela mestra está querendo repassar para ela. Mas ela não vai tomar um chá de Artemisia,
enfim, ela não vai se tratar com ela vai ter uma interação. Então, vocês percebem que existe essa diferença. Isso é um ponto de limitação grande e a gente precisa ficar bem consciente disso. Deixa eu ver o chat aqui, que alguém mandou mensagem. A Lorena falou sim. Pois é. Então, esse é um exemplo perfeito, né? Então, a gente precisa estar bem atenta nesse sentido, ok? E aí, a prática, né, que a gente vai sugerir para vocês é a prática da meditação do estudo intuitivo das plantas, que é a prática que eu vou levar lá no grupo depois. Eu vou deixar o link da meditação, ela está no YouTube, já foi acessada por muitas pessoas, é uma meditação muito gostosa de fazer. E aí, como é que ela vai funcionar? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher uma planta, e aí vocês vão transcorrer todo o processo da meditação com essa planta, tá? Então, é assim. E aí, depois, vocês podem deixar o depoimento de vocês lá, como é que foi essa experiência. Mas, olha, é uma experiência muito gostosa mesmo. Muito gostoso. Eu criei essa meditação em 2018, eu faço ela muito, eu coloco para mim fazer, porque me ajuda muito nesse aprofundamento. E é um exercício que vocês podem levar para a vida. Hoje eu gosto de ter caderno de anotação sobre as plantas, são os meus herbários, né? E aí, justamente, eu faço a meditação de estudo intuitivo, e aí faço as minhas anotações lá no caderno, deixo tudo registrado. Porque a planta, ela vai se comunicando, ela vai trazendo informações sobre ela. Eu estou olhando para ela, eu estou olhando para o formato dela, eu estou sentindo o aroma dela, ela me comunica sobre a sua medicina. Então, é importante que a gente vá anotando. E quanto mais a gente vai aprofundando esse contato, esse estudo, mais essas mestras, né, elas vão se guiando a gente mesmo, trazendo mensagens importantes, enfim. E aí, né, a prática ela vai ser encaminhada depois lá no grupo para vocês fazerem a meditação. Mas eu queria saber, né, como é que vocês se sentem sobre tudo isso, sobre todas essas considerações sobre intuição, conexão com as plantas a partir da intuição. Me contem como é que está chegando tudo aí. Saber também se vocês já tiveram alguma experiência de conexão. Pode falar, Aline. Será que me escutam bem agora? Desculpa ter te interrompido. Ah, tá. Não, porque durante o relato, né, e essas experiências que você comentou, que você teve com a Rosa Branca, da Artemisia e tudo mais, eu fui lembrando que também quando eu me separei do pai do meu filho, eu lembro que todos os dias de manhã eu deixava ele na escola e eu tomava chá de melissas, que eu decidi me separar, sair de casa e tal. Mas, assim, eu tinha muita tristeza pelo fim do relacionamento, né? Enfim, a gente estava em outro país também, a gente faz muitas projeções, eu acho, quando constrói uma família, mas tem um filho no meio e tal. E, então, assim, também me dava um sentimento de pena por não ter dado certo esse relacionamento, e enfim, né? Tentando aí reestruturar a vida. Eu, todos os dias de manhã, eu tomava chá de melissa, assim. E de uma forma que eu não conseguia racionalizar, digamos, qual foi o suporte que essa planta me deu, mas eu me sentia muito amparada por ela. Então, por meses, eu tomei chá de melissa todo dia de manhã, um copo para começar o dia, assim, muitas vezes chorava, e sinto que foi um processo de me sentir apoiada lá, assim, estando longe de casa e tudo mais, me sentia muito acompanhada por essa planta. E conforme também você trouxe esses relatos, né, eu fui pensando, porque eu sempre penso que se fosse fazer uma biografia da minha vida,
o nome dos capítulos seriam por plantas, assim, porque esse momento para mim foi o momento da Melissa, e assim foram tendo outros momentos que para mim, tipo, eu penso numa planta e ele simboliza um momento da minha vida. Então eu também, apesar de que inicialmente eu trouxe essa dúvida, né, de como se conectar intuitivamente com plantas, que às vezes me sinto muito no racional ao estar em contato com elas, também me fez pensar, não, eu acho que eu tenho essa conexão intuitiva, assim, já tive esses momentos de simplesmente querer estar com essa planta e aprender dela. E hoje eu tenho uma Melissa aqui tatuada para nunca esquecer essa experiência. Olha só, olha só. Melissa foi sua guia por esse período, né? E é exatamente isso, Aline. Exatamente isso. Essa tua experimentação ilustra perfeitamente como é que é esse processo de conexão que a gente estabelece através do estudo intuitivo. Então é isso, é esse caminho, é essa sensação, é essa conexão. Você já entendeu. Muito bom. Mulheres, quem mais quer compartilhar? Por isso que é até importante anotar, né, essas coisas, para depois a gente voltar e revisitar. Exatamente, revisitar e engrossando o caldo, né? Porque agora, Lime, por exemplo, assim, você já tendo essa consciência, de repente você pode aprofundar o teu estudo sobre a Melissa, sabe? Pode, de repente, fazer a meditação de estudo intuitivo com ela vai te contar mais coisas. Mas o fato ela já é sua mestra nesse sentido de ser uma planta que te acolheu, sabe? Isso já está gravado nas tuas células em relação a ela, e nada vai te tirar disso. Quando você tomar um chá de melissa, é isso que vai te remeter a ela. Então, é dessa individualidade que a gente valoriza dentro do processo de estudo intuitivo. É essa experimentação individual. Isso nunca vai sair de você. Ela foi tua mestra nesse sentido, ela te acolheu nesse sentido. Poderia ter sido uma outra coisa, de repente, como para mim, eu tive a minha experiência que ficou muito marcada na minha pré-gestação da Maria Flor, né? Que eu fiz um tratamento de limpeza através uma limpeza uma limpeza a partir de um conhecimento tradicional aqui de uma mestra, de uma raizeira, parteira da Chapada dos Veadeiros, um tratamento com enematerapia. Eu não tinha intenção de engravidar, mas eu fiz e foi muito intenso. Nunca tinha feito um tratamento de limpeza assim do corpo, mas foi muito importante para mim. E aí aconteceu que no final desse tratamento de limpeza, a mulher que me guiou, ela me falou assim, Jéssica, faça alguma oferenda para a Mãe Natureza de agradecimento, né? Não sei se foi ela que me orientou, se eu intuí isso, eu sei que eu fui lá e fiz uma oferenda. E a árvore que eu deixei essa oferenda foi um barbatimão. E desde então, eu tenho essa conexão muito importante com o barbatimão sobre uma planta que vem se comunicar comigo em momentos onde eu estou precisando desse cuidado do corpo, desse aterramento, dessa limpeza, sabe? Isso ficou muito marcado para mim. E esse é o modo como o barbatimão ele entrega a medicina dele para mim. Foi através dessa experiência. Mas vai poder ser completamente diferente para você, na tua individuação com ele, sabe? Então, é isso. São essas experimentações, né, que a gente vai tendo. É interessante porque muitas vezes as experiências que a gente tem falam sobre concepções semelhantes a respeito da mesma planta. Então, esse é o motivo pelo qual eu percebo que existem muitas padronizações, digamos assim, desse conceito energético delas. Então, a rosa vermelha vai remeter muito à sensualidade, à ruda proteção, e eu não acho que isso esteja errado. Quando eu falo que eu critico, existe essa crítica da minha parte nesse sentido, não é no sentido de eu achar que está errado, então não tem nada a ver com a ruda proteção. Tem a ver sim, tem muito a ver. Isso já é uma construção da sabedoria popular, na minha visão. Porém, mais importante do que isso é que a gente esteja aberto para entender
o que de fato a Ruda vem entregar para mim num determinado momento da minha vida com que ela está mais presente, né? Então, isso faz uma diferença grande. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, a Lorena falou, muito legal, Aline, experiência bonita. Pois é. E é isso, gente, a gente vai entendendo, né? E aí imagina, né, Aline, se você não tivesse dado atenção para o teu corpo, dessa vontade que você tinha de tomar o chá de melissa e fosse lá e tomasse qualquer outra coisa, porque tem muito disso, às vezes a gente passa por cima dessas vontades do corpo, né? O corpo está comunicando ali, nossa, estou com uma vontade de tomar um chá de tal coisa, de fazer uma vaporização de útero com tal planta, e não, a gente não segue. Então, nessa sutileza que elas vão chamando, né? Que elas vão deixando o chamado delas. E é lembrar como uma borboletinha, não é tempestade, né? É brisa, não é tempestade, sempre é brisa. Mulheres, alguém mais quer trazer alguma consideração sobre essa questão do estudo intuitivo, alguma dúvida? Eu sei que é um assunto assim que às vezes pode causar dúvidas, mas compartilhem como é que vocês estão. Alguma experiência que vocês já tenham tido, que agora tenha feito sentido, tipo a Aline. Oi, Aline. Dá pra escutar? Sim, estou te ouvindo. Não, assim, para mim, todo esse conteúdo que vocês estão trazendo, assim, Aline, eu acho que o teu fone tá. Talvez você tenha que conectar ele um pouquinho melhor. Ele tá dando ruído. melhorou ou não? Ainda tá dando ruído. Vocês me escutam? Agora melhorou bem, agora sim. Tirei o fone. Assim, para mim faz muito sentido esse conteúdo que vocês estão trazendo, a questão da intuição, né? O meu contato com as plantas não é, assim, uma coisa antiga, né? É, assim, uma prática mais recente. Eu nunca fui muito ligada, né? Então, a primeira planta que eu tive foi, assim, eu sou psicóloga, e assim, eu sempre fui muito assim, em casa eu não gostava de planta, nada, ia arrancando tudo que ia nascendo, tudo. E teve uma vez que eu fui fazer uma visita, um casal de idoso, e era muito cheio de planta, e a mulher que cuidava, umas plantinhas bem no cantinho assim, ela tinha uma folhagem que eu assim, não tinha como eu ver ela, mas eu vi, né? Aí eu fui conversar com ela, perguntar como que chamava, que eu achei muito bonita. Ela me deu, né, um galinho, e foi a partir disso que eu comecei a me interessar, porque eu fiquei, assim, encantada, fiquei apaixonada pelo desenho da folha, pelas cores. E aí depois disso eu comecei a cultivar algumas coisas em casa, né? Mas, assim, muito assim, de querer, vai lá, planta, tenta, a tentativa, acerto, erro, tudo, e é interessante, assim, que depois de um tempo, eu comecei a ganhar muita muda, né, então, assim, muita plantinha, então eu vou na casa de alguém, você gosta disso? Sem eu pedir, né, então eu vou, a pessoa vai dando, eu vou, então hoje em dia minha casa, ela tem bastante vida, né? E você falou da Rosa, que a sua filha se machucou. Eu tenho uma Ora Pronobis aqui em casa, né? Então, quem conhece a Ora Pronobis sabe que o espinho dela é um trem assim que é. E eu, inicialmente, eu ia lá, pegava de qualquer jeito, né? Até que teve um dia que eu furei o dedo com um espinho que ele entrou tão profundo no meu dedo que o meu companheiro ele teve que tirar muitas camadas de pele para chegar no finalzinho dela. Então, assim, me machucou muito.
né? E assim, e a partir disso eu falei assim, nossa, gente, olha que invasão a minha também, né? De chegar na planta e arrancar, né? Eu pensei assim, imagina alguém chegar assim, arrancar uma parte do meu cabelo assim, sem a minha autorização. E foi interessante que depois disso eu comecei a trabalhar a questão da permissão, pedir permissão, né, para a planta, para estar tirando. Hoje em dia eu converso com as minhas plantas, eu vou aguar, eu vou cantando, eu vou conversando com elas também. E é muito interessante que parece assim que elas vão vibrando de uma forma diferente, né? A gente vai sentindo de uma forma diferente. E assim, eu comecei muito essa questão com o chá também, como eu iniciei um trabalho com a ginecologia natural, tudo, né? Então a minha assim, a minha relação com o chá, a camomila, né? A camomila eu sempre foi muito presente na minha vida, né? O alecrim foi uma coisa que eu descobri, eu até coloquei isso aí no grupo do WhatsApp, né? Que assim, para mim era só uma, nem tempero eu gostava, mas aí eu descobri o chá, né? Não, era aquela coisa assim da gente achar que é só tempero, né? Algumas coisas é só tempero, orégano é só tempero, alecrim é só para comida ali, né? E eu me senti muito conectada com o alecrim, né? Então, eu não gosto do paladar dele, mas o cheiro eu gosto de beber o chá, eu gosto de, enfim, eu só não gosto de sentir o gosto dele na minha boca. E é interessante isso, porque dependendo da forma como eu tô, aí vem aquela questão assim, ah, eu tô querendo tomar chá de tal coisa, né? Então eu vou lá, preparo um chá. Então, assim, essa questão da intuição, depois que eu comecei a ter esse contato, né, mais próximo com as plantas, ficou muito mais forte também. Às vezes, por exemplo, eu estou pensando em alguma coisa, eu sinto um arrepio no meu corpo, sabe aquele arrepio que não tem explicação ali, chega, acontece e vai embora. Fala assim, opa, então tem que seguir isso daqui que eu estou pensando. E são coisas que nem você falou, é a sincronicidade, né? Quando a gente faz, aí depois a gente vê que dá certo. E quando a gente não segue, né, por conta também da gente... a gente não é estimulada a isso, né, Jéssica? A seguir a intuição, é sempre a razão, né, que nem a Francine trouxe também. Então, assim, a gente ir construindo uma outra lógica de percepção leva tempo, né, porque a gente ainda está muito engessada nessa lógica, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer esse estudo, começa a perceber, sentir as coisas de uma forma diferente, que nem vocês falou, é uma coisa que depois é difícil da gente voltar, né? Então, é muito gratificante isso. Então, esse estudo que eu estou fazendo é uma coisa assim que eu estou me interessando cada vez mais. Então, a questão de preparar medicina também, tintura, é uma coisa que eu descobri há pouco tempo que minha avó fazia isso, eu não sabia que eu tinha essa questão na minha família. Então, assim, para mim, nesse momento, está sendo muito significativo tudo isso, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês também. Muito bom saber, Aline, muito bom saber dessas tuas experimentações também, né? E como que é potente quando a gente se, como é que eu posso dizer, está nesses espaços seguros, né? Porque, como eu falei, são coisas muito sagradas que a gente precisa ter a sabedoria de entender aonde e com quem vai compartilhar. São coisas muito sagradas, são coisas divinas, são coisas do divino, de acesso ao divino. E é muito bom estar nesses espaços que a gente tem essa segurança para compartilhar e para fortalecer, né, esse estado de, enfim, de acesso a esse divino, que muitas vezes vai trazendo um sentido maior para a vida como um todo, né? A gente vai se conhecendo melhor também, tem toda uma interação, a gente conhece as plantas, é como se a gente conhecesse a gente também, é uma via de mão dupla. Então, eu costumo dizer assim, as plantas são nossas melhores amigas, além de mestras, né? Mas elas são mestras muito, muito sábias, muito
humildes, muito simples também, existe uma simplicidade, existe toda sabedoria, são muito nossas amigas, né? Elas estão ali. Então, é muito especial mesmo, né? Saber que ressoa, assim, de toda essa forma em você. E aí, mulheres, alguém quer trazer mais alguma consideração sobre o estudo intuitivo? Como é que vocês estão se sentindo aí? Todas bem? Então, ok, depois a gente vai ter um espaço do grupo para compartilhar mais, né? Mas para a gente não estender muito o horário também. Hoje a gente está no nosso último dia de curso, né? E conforme a gente avisou vocês, a gente deu esse curso inicial, esse curso introdutório, esse curso de iniciação ao conhecimento, ao estudo consciente das plantas, mas a gente vai abrir agora hoje as inscrições para o nosso grupo de estudo, para o nosso novo formato de grupos de estudo. Então, eu gosto muito de conduzir grupos de estudo, né? E ao longo aí da minha trajetória, já desenvolvi diversas formas de grupos de estudo, tem o grupo de estudo intuitivo, que é um grupo de estudo à parte, mas agora eu e Francine, a gente desenvolveu um grupo de estudo específico, onde a gente vai tratar somente do estudo das rosas. E aí, a gente achou interessante trazer essa introdução desse primeiro curso de iniciação ao estudo consciente, porque o grupo de estudo das rosas, ele vai ser todo focado em a gente fazer essa experimentação das rosas, né, dessa planta aí dessas plantas, né, que tem aí toda uma simbologia tão importante através desses 3 pilares do estudo consciente. Então, a gente nomeou o grupo de estudo de ventre alquímico, e daqui a pouco a gente vai explicar para vocês de onde que vem esse nome, mas é justamente, né, um espaço de experimentação da medicina das rosas através dos 3 pilares de estudo consciente das plantas. Então, assim, quem de vocês aí está nesse momento de conexão, de interação com essa planta, né, com essas plantas, com as rosas vermelhas, com as rosas brancas, com as rosas cor-de-rosa. Eu e Francine, assim, e eu percebo que muitas mulheres acabam desenvolvendo uma conexão muito importante, muito profunda, muito significativa com as rosas. Então, existem chamados, né, que vão se fazendo. E a gente quer que vocês estejam atentas a isso, a esses chamados, se existem, se não existem, para adentrarem aqui com a gente, caso decidam, com inteireza mesmo. E aí, agora, nos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que vai funcionar o grupo de estudo, apresentar para vocês, e aí no final a gente vai abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? E aí, por que ventre alquímico, né? Começando. Conversei um tanto com a Francine, e o processo da alquimia, ele remete muito a esse estado de transformação, né? Então, muito do que a gente percebe nesse processo de conexão das mulheres com as rosas, que são um símbolo tão importante dessa questão do feminino, é que existem transformações muito profundas que são realizadas a partir desse contato com essa planta de poder, que são as rosas. E aí, essa sensação, né, de transformar, essa sensação não, essa vivência de transformação é justamente o que a gente vem honrar por promover para vocês através de todo o percurso dentro do grupo de estudos. E aí, Fran, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o termo aí, alquimia, que você é uma química, você fica à vontade. Mas existe toda uma profundidade para tá comendo ali. Só um minutinho. Só um minuto.
Começa, Jéssica, que eu já falo. Então, a gente ficou pensando, né? Bom, grupo de estudo das rosas, grupo de estudo das rosas. Mas a gente queria trazer um nome de batismo, né, para isso. A gente tem o objetivo de trazer outros grupos de estudo com outras plantas, mas... Eita, gente, eu tô travada aqui. Alguém pode dizer se está travado também, se caiu? Eita. Vou voltar aqui agora. Pronto. Deixa Então, eu eu vou começar a falar. Tá. Primeiro, da minha conexão com as rosas, né? Eu, no grupo intuitivo, não lembro qual que foi agora, Jéssica, não lembro. Foi no ano passado, né? Foi no final do ano passado que eu fiz a primeira turma. Foi, acho que em Aí, outubro, setembro. a minha planta do oráculo não era rosa, é outra que ia ficar difícil para eu ter, assim, né? E meus avós, eles moram numa casa com quintal, tem uma roseira enorme lá. Falei, tá, eu vou usar as rosas. Aí eu fiz todo o processo, né, de construção de mandalas, de conexão, fiz chá, fiz o estudo intuitivo usando os 5 sentidos, fiz vaporização uterina, fiz várias coisas. E aí, num desses processos de intuição, de atenção plena, né, que a gente tem, depois depois quando vocês forem receber as instruções do estudo intuitivo, tem um espacinho que é para você fazer anotações, né, depois da prática. E aí, eu fiz essa anotação aqui. Gente, será que vai dar para ver? Gente, eu sou péssima de desenho, tá? Não é minha habilidade. Por isso que eu faço colagens no Instagram, porque para desenhar é muito ruim, sou muito ruim. Mas quando era para enxergar a rosa, né, que era a minha planta de estudo, como uma mulher. Então, eu desenhei uma mulher. Isso foi uma coisa assim, não foi racional, gente. Estava no processo meditativo mesmo. Aí eu desenhei, né, a rosa como se fosse uma mulher de quadris largos, toda sensual, assim. E ela tinha uma chave, né? Aí eu fui entendendo, né? Coloquei algumas palavras-chave, como sensualidade, sabedoria, acolhimento, força e beleza. Aí, durante o processo de desenhar, a mulher rosa estava chorando, né? Que revelava muito como que estava também o meu estado emocional, né? Eu, desde quando eu voltei para cá, assim, pro interior do Espírito Santo, tá, assim, minha vida virou de cabeça para baixo, tipo, tudo que eu tinha planejado foi assim, tipo, então foi uma coisa que mexeu muito comigo, muito mesmo, emocionalmente, né? Hoje eu faço tratamento psiquiátrico. Enfim, e as plantas têm me ajudado muito nesse processo, né? De controlar mais a minha ansiedade e tal. E aí, eu venho desenvolvendo meu trabalho no Instagram desde setembro, mais ou menos, setembro antes de 2020. Só que eu nunca colocava muita coisa, eu sempre tinha medo de aparecer e tal. E aí eu estava também tentando me encontrar, né? Como que eu poderia me comunicar. E aí, assim, eu falei, tipo, a minha missão é comunicar com mulheres, né? E fazer disso
um portal de cura mesmo, né? Que as plantas são medicinas, mas as mulheres plantas também são medicinas umas para as outras. E foi aí que, numa dessas conversas que eu e a Jéssica, a gente decidiu fazer o primeiro estudo unindo esses pilares com as rosas, né? Que faz parte da minha vida. A Jéssica, ela tem a conexão mais com a alecrim, por isso que ela bota, ela coloca nos... E eu com as rosas. Então, é a planta que me escolheu nesse tempo, assim, né? Nesse tempo bem desafiador. E, por eu ser química, né? Eu até estava comentando com a Jéssica que durante a graduação a gente foi ensinada a ver a alquimia como algo pejorativo, né? Porque a alquimia é um processo filosófico de transformação, né? Que não mexe necessariamente com a razão. Então, a gente via a alquimia. Nossa, que coisa mais idiota! Como que a pessoa achava que ia conseguir transformar qualquer material em ouro? Tipo, isso não existe, sabe? Pela ciência não existe isso, né? Só se a gente for pegar da maneira simbólica, né? A simbologia disso, né? Mas no mundo material isso não existe. Então a gente sempre tratou, eu e os meus colegas, a gente sempre tratou a alquimia como algo pejorativo mesmo. Porque a ciência, a química como ciência, ela foi uma das últimas, né, a se consolidar. Já tinha física, astronomia, matemática, mas a química, por conta da alquimia, ela demorou para se consolidar como ciência. Foi só a partir do século 17, 18, né? Enfim, mas hoje eu gosto de ver o processo alquímico como uma jornada, né? Até você pode considerar uma jornada espiritual de evolução, de transformação, mas uma jornada, a Raíssa vai saber, se ela estiver ainda, ela vai saber explicar melhor, porque o Jung, né? Quem é psicólogo junguiano bebe muito dessa fonte da alquimia, né? Porque a gente pode relacionar processos psíquicos com as fases da alquimia. Então, basicamente, né, das fases da alquimia tem várias simbologias, vários elementos de transformação, mas a alquimia ela era representada pelas rosas. E aí tem 3 fases principais, que é a nigredo, que do ponto de vista psíquico, quando a gente está no momento de maior dor, assim, né? E que a gente precisa passar por um processo de limpeza, né? Aí tem a transformação do nigredo por outra fase, que é o albedo, que é representado pela rosa branca, né? Que é o processo de purificação. Depois tem uma outra fase intermediária, que é a fase rósea, que quase não é muito citada, mas é relacionada com o arquétipo da donzela, né? A fluidez, a espontaneidade da rosa cor-de-rosa. Depois tem uma fase que é a citrinita, que é relacionada com a abundância, com prosperidade, que é a rosa amarela, né? A rosa amarela ela quer brilhar, ela não quer se preocupar muito. E tem o ápice, que é o rubedo, né? O rubrar da vida, da gente ser potente, orgástico, que é representado pela rosa vermelha, né? Que é o ápice. E a gente pensou nesses 3 pilares, né? De unir saberes populares, ciência e intuição. A união desses 3, a gente chega na potência máxima, que é o rubedo, né? Que é o máximo que a gente pode conseguir, assim, de informação, de riqueza, né? Foi nesse sentido que a gente pensou em abrir esse estudo com as rosas,
Sim, e então é esse convite, né, Fran, de que cada mulher que sinta esse chamado aí da mestra rosa, em qualquer que seja a sua representação, branca, vermelha, amarela, cor-de-rosa, que possa se permitir fazer esse aprofundamento com a gente. Então, a ideia é justamente, né, que a gente consiga atravessar esses 3 pilares de conhecimento. E aí, como é que vai funcionar o grupo na prática? Vou passar o outro slide aqui. Então, a gente vai ter, na prática, né, uma sequência de 5 encontros ao vivo. Então, o grupo ele vai ter abertura aqui no dia 17 de março e a gente vai estar com vocês até o dia 22 de julho. Os encontros, a sequência de encontros ao vivo, vai acontecer ao longo da lunação de abril. Então, dia 1º de abril é lua nova, a gente vai fazer o primeiro encontro. No primeiro encontro, a gente vai... E, na verdade, antes mesmo do primeiro encontro, o nosso grupo vai ser aberto no dia 17 de março, e todas as participantes vão ser convidadas a iniciar um processo de cultivo de uma rosa. Então, cada uma vai escolher ali uma rosa para cultivar, e a gente vai compartilhar esse processo de cultivo, né, ao longo de todo esse tempo, e teremos esse grupo de apoio, porque grupo para a gente é fundamental. E no dia 1º de abril, início da lunação de abril, a gente vai ter o primeiro encontro ao vivo. E aí, em cada um desses encontros, a gente vai adentrar dentro de cada um dos pilares do conhecimento. Então, no primeiro encontro, a gente vai vir revisar da experiência de cultivo de cada uma e introduzir o saber popular a respeito das rosas. Aí, no intervalo do primeiro para o segundo encontro, a gente vai sugerir um exercício de conexão com os saberes populares a partir das rosas. Aí, no segundo encontro, a gente vai fazer uma revisão desses saberes populares e vamos adentrar o estudo científico das rosas. No terceiro encontro, a gente vai fazer uma revisão dos saberes científicos e vamos falar sobre o estudo intuitivo. No quarto encontro, a gente vai fazer algumas práticas de conexão com as rosas. E a gente vai finalizar o grupo de estudo aqui no dia de Maria Madalena, que é o dia 22 de julho. Então, nós sabemos, né? Dentro da nossa caminhada aqui com as rosas vermelhas, a gente relaciona muito as rosas como um todo com a força da Maria Madalena. Então, a gente vai fazer esse fechamento do grupo de estudo no dia 22 de julho, onde vamos fazer também uma medicina com as rosas que vocês tiverem cultivado, caso tenham florescido. Caso não tenham florescido, a gente vai pensar em outras alternativas, né? Mas, então, assim, é basicamente assim, dessa forma que vai acontecer, né? E o que vocês vão vivenciar dentro do grupo de estudo? O cultivo das rosas, as trocas no grupo, a prática da pesquisa científica das rosas, a compreensão das propriedades fitoquímicas, porque aí no encontro sobre a parte científica, né, o pilar da ciência, a gente vai fazer toda uma revisão de um artigo científico sobre as rosas, que ele vai ser orientado pela Fran. Cada uma vai ter um espaço de estudo ao longo da semana, e aí a gente vai fazer um encontro para aprofundar um pouco mais dentro da visão científica com a Francine, essas propriedades fitoquímicas das rosas. A gente vai ter a oportunidade de fazer o exercício de construção da mandala botânica com ela, que é um exercício de estudo intuitivo. Faremos a meditação de estudo intuitivo, uma prática de autocuidado, o ritual de celebração a Maria Madalena no fechamento e a elaboração de uma medicina, né, no dia de Maria Madalena também, que a gente associa muito, né, com
com as rosas. E aí a gente vai ter como alguns bônus muito especiais desse grupo de estudo, uma aula que vai ser ministrada pela Márcia, que está aqui, que é bióloga, e que ela tem, assim, todo um estudo bem profundo sobre o cultivo das plantas. Ela mora num apartamento e tem todo um arsenal, aí todo um jardim de plantas. E ela vai ministrar uma aula para a gente sobre o cultivo das rosas, porque a gente sabe que o cultivo das rosas é algo meio misterioso. Então, a gente achou fundamental ter esse apoio da Márcia para conseguir fazer florescer essas rosas, gente. Então, a gente vai ter essa aula com ela. Eu vou disponibilizar 5 aulas gravadas sobre práticas da ginecologia natural. São aulas que estão gravadas de outros cursos, mas onde eu vou falar sobre chá, vaporização de útero, banho de assento, escalda-pés, e mais alguma prática que agora eu não lembro, talvez elaboração de tintura. Eu vou conferir, depois eu repasso para vocês. E a gente vai ter um material didático como bônus também sobre pesquisa científica que a Francine vai disponibilizar, que ele também vai trazer uma base importante sobre como que a gente consegue fazer essa pesquisa científica, né? E o valor de investimento que a gente está pedindo pela participação é de R$380. Mas vocês que estão aqui participando do grupo, quem assistir as 3 aulas, entregar as chaves para a gente, vai ter 30% de desconto, e aí o valor vai sair a R$266. E esse valor pode ser pago à vista ou parcelado em até 18 vezes no cartão de crédito. No cartão de crédito tem juros, mas tem essa possibilidade de ser parcelado, né? As inscrições, elas ficam abertas até dia 17, até a tarde do dia 17, que é quando a gente vai abrir o grupo mesmo com todas as participantes. Então, de hoje até dia 17, vocês vão ter, né, quem não assistiu todas as aulas e quer participar e quer ter o desconto, vocês vão poder assistir, entregar as chaves para a gente e ter o desconto de vocês. O grupo ele vai ser divulgado fora aqui do curso, então as pessoas que entrarem fora daqui, elas vão pagar R$380, então esse desconto ele é real mesmo, para quem está aqui, quem está participando, e quem teve, né, quem passou por esse primeiro processo aqui com a gente se sente muito lisonjeada por isso. E aí a gente vai oferecer esse desconto, né, de 30%. Então, é mais ou menos dessa forma deixa eu ver aqui no próximo slide, mais ou menos dessa forma que vai acontecer, né? Eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês ficam com dúvidas. A gente está preparando um material de explicação mais minuciosa do que vai ter em cada um dos encontros, mas eu acho que já deu para vocês entenderem que a ideia central é que a gente tenha essa oportunidade de experimentação profunda da medicina das rosas, perpassando por esses 3 pilares de estudo consciente delas. A gente vai fazer tudo isso em grupo, então vai ser bem legal. A gente está muito animada para ver isso acontecer mesmo. É um formato de grupo de estudo que a gente nunca facilitou antes, mas assim, a gente tem uma inspiração muito grande e acredito que vai ser muito legal pela nossa própria experiência, né? A gente estuda ali picado, intuitivamente, já é potente. Então, trazer tudo isso em grupo, dentro dos 3 pilares, a gente está assim, muito animada mesmo para ver isso acontecer. E aí, é isso, né? A gente deixa o convite aqui para vocês, quem sentir esse chamado aí das rosas, fiquem atentas aos sonhos, às intuições, ao chamado do coração mesmo. A gente preza muito que quem esteja de verdade. E então é isso. Queria saber, né? Queria abrir agora para vocês tirarem dúvidas especialmente sobre o grupo de estudo. E aí a gente vai encerrando, para não passar muito, que já são quase 9 horas.
Eu não tenho muitas dúvidas sobre o processo, né, do ingresso para o grupo de estudos. Achei muito bonito o convite e aproveitando, assim, lembrando também de amigas, né, que gostam de plantas, se relacionam, vou até de convidar para o grupo, porque como as aulas ficaram disponíveis, até para participar dessas vivências que foram desses 3 dias, que eu desde já queria agradecer muito, achei muito bonita essa forma como vocês propuseram o pensar e se relacionar com as plantas, né, nesses 3 modos, nesses 3 saberes. Então, eu quero aí pensar um pouquinho melhor, ver o que os sonhos trazem sobre participar do grupo, mas com certeza eu vou compartilhar, porque na hora, apresentando a proposta, me veio também uma amiga na cabeça, assim, e deixar o convite para ela participar do grupo, rever as aulas, ver a proposta, para ver se ela sente o chamado também. Sim, Aline, a gente tinha definido inicialmente que o grupo ficaria aberto até hoje, dia 8. Então, se você quiser mandar para sua amiga, é justamente porque a gente vai abrir as inscrições agora para fora, e aí, para quem realmente participou do curso, poder ter esse desconto e ser justo. Então, se você quiser mandar para sua amiga ainda hoje, mandar para ela e ela entrar, ok. E aí, de repente, se você mandar hoje, ela vê amanhã e quiser entrar, a gente consegue abrir até amanhã, porque a gente entende que ela veio por você, tá? Mas, no geral, a gente está abrindo, o grupo está aberto só até hoje mesmo, tá bom? Mas eu fiquei muito feliz em saber que você pensou em algumas amigas aí, e espero que seja, que toque, né? Que seja proveitoso para elas também, que consigam estar junto. E é isso. A gente está bem contente com esse filho, né, que estamos colocando aqui no mundo. Para a gente está sendo uma experiência bem gostosa ver isso acontecer mesmo. E queria saber se mais alguém tem dúvidas, queria perguntar alguma coisa, entender melhor algum dos encontros, alguma das fases, como é que ressoa em vocês. Sem dúvidas? Então, ok. Bom, gente, Fran, você quer trazer alguma coisa? Alguma mensagem final? Acho que é isso. Se a pessoa, quem sentiu o chamado, vai saber, vai saber. Mesmo se não tiver o pilar da intuição tão aguçado assim, vai saber, vai sentir o chamado das rosas. Sim, exatamente. Eu acho, só vou fazer um convite assim para quem participou, gostou do nosso trabalho, ajudar a divulgar, né? Que nosso perfil ainda é pequeno, está começando, Sim, a gente quer que mais gente, cada vez, a comunidade aumente. exatamente. Vocês ajudam bastante a gente divulgando também. E então é isso, mulheres. Mais uma vez a gente agradece profundamente mesmo a confiança e o tempo, que é um bem tão precioso que vocês disponibilizaram aqui para ouvir a gente, né? Para ouvir o nosso curso, né? Toda a nossa percepção sobre a vida, sobre a natureza. E nós realmente prezamos assim que tudo que foi passado aqui possa ser muito útil para vocês, que realmente tenha utilidade na caminhada de cada uma, independente de vocês participarem do grupo de estudo ou não, mas que tudo que foi passado até aqui que seja realmente aproveitado por vocês. E no mais, a gente vai seguir juntas, né? Estamos pensando sobre deixar o grupo
que se formou aí aberto, porque estão tendo tantas trocas, né? Estamos refletindo sobre isso. Mas o fato é, quem participar do grupo de estudo vai ser encaminhada para um outro grupo, que ele vai ser no Telegram, que a gente tem mais recursos lá no Telegram de interação, é melhor. E aí vai começar dia 17, né? Quem quiser mandar aí o link para suas amigas entrarem hoje, assistirem o curso de iniciação e até dia 17, né? O curso vai ficar até dia 17. E amanhã eu e a Francine, a gente vai definir a data de reprise da aula de ontem ainda. Mas aí a gente vai mandar, agora que a gente finalizar aqui, eu vou fechar com ela só, se vai ser amanhã, ou se vai ser quinta, ou se vai ser sexta, amanhã ou sexta. Mas aí vocês fiquem à vontade, tá? E quem não assistiu todas as aulas, pode assistir, entregar as chaves pra gente, as 3 plantas, e aí vocês garantem o desconto para vocês, tá bom? No mais é isso, queridas. Um beijo grande, um bom descanso para todas. Muito obrigada. E precisando, a gente tá aí, tá bom? Até as próximas vezes. Deixa eu ver o chat aqui. Tchau. Tchau, queridas.